Você certamente já ouviu o nome Hércules. Falavam dele por séculos. Seus feitos eram lembrados, reescritos e recontados repetidamente. Mas por trás da fama esconde-se outro lado da vida. Nesta história, você vai descobrir como Hércules nasceu graças a um engano divino. Como ele, ainda no berço, venceu a morte ao estrangular as serpentes enviadas contra ele. Por que ele matou seu mestre bem na aula? Como ele perdeu sua família não no campo de batalha, mas em casa, matando com as próprias mãos? Você ouvirá como ele lutou contra criaturas que ninguém sequer ousava nomear. Como ele partiu para o fim do mundo e desceu ao reino subterrâneo. Hera retardou o parto de Alquimena e acelerou o parto de outra mulher que esperava um filho de Evrísfeo. Assim, ele nasceu antes de Hércules e tornou-se o herdeiro legítimo de muitas terras. Hércules nasceu depois, embora fosse filho de Zeus. Após o nascimento de Hércules e seu irmão Íficlo, Hera enviou 2 serpentes para o quarto deles para matar os bebês. Íficlo gritou e rastejou para o lado, enquanto Hércules, ainda sem saber andar, pegou as serpentes com as mãos nuas e as estrangulou. Já naquela época estava claro que ele era incomum. Essa criança possuía uma força que não podia ser explicada. Sua infância foi cheia de aprendizado e Anfitrião trouxe os melhores mestres da Hélade para ensinar Hércules. Música e alfabetização foram ensinadas por Lin, irmão do cantor Orfeu. Luta e arco e flecha foram ensinadas pelo sábio centauro Quiron. Arremesso de lança, Ivrite, condução de biga, Castor. Mas Hércules suportava com dificuldade muitos testes e cargas atribuídas ao seu aprendizado e destino. Sua força e perseverança o distinguiam dos outros. Hércules não gostava de atividades que não correspondiam à sua natureza. Música parecia-lhe entediante e suavidade, um sinal de fraqueza. Tudo isso o irritava muito. Especialmente o irritava a lira e a voz do mestre, bem como as notas monótonas que precisavam ser repetidas várias vezes sem parar. Certa vez, quando Lin repreendeu Hércules, este, furioso, agarrou a lira e bateu com ela na cabeça do professor. Lin morreu no local devido ao golpe. Após o julgamento, Hércules explicou que agiu num momento de fúria e não foi punido. Mas Anfitrião entendeu que o menino precisava viver fora das paredes do palácio. Ele foi enviado para fora da cidade para crescer entre a natureza e os camponeses. Lá, ele rapidamente se tornou um herói local, protegendo o gado dos lobos, capturando bandidos, ajudando os idosos e participando das festas. Nas festas, Hércules vencia facilmente nas lutas e corridas, conquistando o respeito e a admiração dos moradores. Quando cresceu, começou a ser convidado para campanhas militares. Ele se destacou na batalha contra os minianos, ajudando os tebanos a obter a vitória. Por isso, o rei de Tebas, Creonte, deu sua filha Megara em casamento a Hércules. Foi uma aliança baseada em gratidão e respeito. Eles tiveram vários filhos, e pela primeira vez na vida, Hércules sentiu que podia viver não em luta e ansiedade, mas em paz. Mas a felicidade foi breve. Ninguém ousou acusá-lo em voz alta. Todos recuaram, deixando Hércules sozinho, como se ele tivesse se tornado chumbo, do qual era impossível se limpar. Ele deixou a cidade e foi para Delfos, ao templo de Apolo. Lá, ele não pediu perdão, mas pediu para indicar o caminho para se purificar de sua culpa. O oráculo, falando com a voz da Pítia, ordenou que ele passasse por 12 provas. Esses feitos foram designados pelo rei Euristeu, que governava em Tirinto. O rei Euristeu, não por justiça, mas por medo, deu as tarefas esperando que elas destruíssem Hércules. Cada prova era mortalmente perigosa. Os feitos exigiam lutas contra monstros e atos heróicos que nem mesmo um deus ousaria realizar. A primeira tarefa foi o leão de Nemeia. Esta fera parecia não sentir dor. Hércules sabia que esta não era uma caça comum, mas um teste onde a força bruta seria inútil e impotente. Ele não levou um exército consigo como fariam outros. Hércules partiu sozinho, armado apenas com um arco, uma espada, um porrete feito por ele mesmo e uma determinação silenciosa. Quando entrou no vale de Nemeia, o dia estava se aproximando do fim. Tudo ao redor era estranho. O ar denso, árvores mortas e um silêncio completo. Nem mesmo os pássaros cantavam. Pegadas do leão estavam por toda parte, galhos quebrados, ossos roídos e tufos de pelo. Hércules não se apressou. Ele sabia que a fera cedo ou tarde sairia à luz, mas nem mesmo Hércules esperava que o leão aparecesse tão rápido. Um rugido baixo veio do fundo do barranco e uma enorme fera com olhos brilhantes subiu na pedra em frente.
O leão batia com as patas, arranhava o ar com as garras, tentava escapar, mas Hércules não o soltava. Ele era a personificação da força e da fúria, uma rocha imóvel na batalha. Em um dado momento, o leão enfraqueceu, congelou e parou de resistir. Hércules entendeu que havia vencido, mas a pele do leão permaneceu intacta, não podia ser retirada com uma faca comum. Segundo a lenda, Hércules usou a própria garra do leão para arrancar sua pele. Isso é simbólico. Somente a fera poderia revelar o segredo dela. Hércules tirou a pele do leão morto e a jogou sobre os ombros. Não por orgulho, mas porque poderia ser útil no futuro, tornando-se sua proteção e símbolo. Ele voltou para Terinfe sozinho, assim como partiu sem contar nada a ninguém. Sua façanha permaneceu um segredo conhecido apenas por ele. O principal perigo residia no fato de que, quando uma cabeça era cortada, duas cresciam em seu lugar. Uma das cabeças era imortal, invulnerável ao tempo e às armas. O veneno da hidra era tão forte que seu hálito envenenava o ar, a água e a terra. Onde ela passava, a grama ficava preta e os pássaros caíam mortos. Hércules foi a Lerna com seu sobrinho Iolau, sabendo que a força comum não seria suficiente. O garoto era inteligente e calmo, mas não um guerreiro. Hércules sentia que um golpe poderoso não resolveria o problema. Era necessário agir rápido e em conjunto, sem dar tempo ao monstro para se recuperar. Ao entrar nos pântanos, o ar ficou pesado, difícil de respirar. Tudo ao redor estava coberto por uma névoa viscosa e acinzentada. As árvores eram tortas e o solo fazia barulho sob os pés. Hércules cortou mais uma cabeça da hidra, mas novas cabeças surgiam cada vez mais rápido. Elas sibilaram, morderam e apertaram o corpo do herói, esgotando suas forças a cada segundo. O herói percebeu que suas forças acabariam antes do sucesso e gritou para Eolaus, que esperava com uma tocha acesa na mão, pronto para ajudar na luta. Cada vez que Hércules cortava uma cabeça, Alaus aproximava o fogo do corte fresco. A carne carbonizava, a ferida se selava e as novas cabeças não conseguiam crescer a tempo. Eles trabalhavam em harmonia, como se tivessem ensaiado antes. Um golpeava, o outro queimava. Um lutava, o outro finalizava o trabalho com fogo, destruindo as cabeças uma a uma. Passo a passo, todas as cabeças foram destruídas, exceto uma, a última imortal, que não cedia nem à espada nem ao fogo. Hércules pegou uma pedra enorme e pressionou a cabeça contra o chão. Ele golpeou com tanta força que superava a força humana, até que a cabeça parou de se mover. A Hércules foi proibido de encontrá-lo pessoalmente. O segundo feito foi reconhecido, mas havia rumores de que, como a Hidra não foi derrotada sozinho, o feito não deveria ser considerado completo. Euristeu tentou diminuir a importância dessa vitória. Nem ele nem outros ousavam discutir em voz alta com quem derrotou uma criatura cujo hálito matava árvores. Heracles não discutiu nem se justificou, ele apenas esperava a próxima tarefa. Após os dois primeiros feitos, onde enfrentou monstros e a morte, Euristeu decidiu mudar de tática. Euristeu queria exaurir o herói não pela batalha, mas pelo tempo. A próxima tarefa parecia menos perigosa, mas não menos difícil. Heracles precisava capturar a corça de Cerinea. Essa corça não era um monstro, era considerada uma criatura quase sagrada. Isso significava não se apressar, não fazer barulho ou ceder à raiva. Apenas paciência, resistência e cautela. O herói partiu para Arcádia sem armas e companheiros, com uma capa de caça e suprimentos de comida. A jornada poderia levar meses, e foi exatamente assim que aconteceu. Hércules seguiu o cervo por quase um ano. Ele o rastreava pela orvalho da manhã, pela grama amassada e pelos pelos nos galhos. Às vezes ele via o cervo à distância, seus chifres dourados refletiam a luz do sol. Parecia uma miragem. Ele não tentava se aproximar bruscamente, sabendo que qualquer movimento poderia estragar tudo. Ele atravessava florestas densas, cruzava rios, subia montanhas e descia vales. Eles caminhavam a pé, lentamente, lado a lado, como iguais. Paravam para descansar, e ela não tentava fugir, entendendo que tudo estava decidido. Quando Hércules se aproximava de Micenas, Ártemis apareceu diante dele. Um olhar frio, não de raiva, mas de completa pertença à corça. Hércules não se justificou. Ele explicou que o feito não foi por vontade própria, que não causou mal a ninguém e preservou a vida e a dignidade da corça. Ela o ouviu e o deixou ir. Permitiu que ele mostrasse a presa em Resfeu apenas por um instante, para confirmar a realização da tarefa. Depois, Hércules deveria liberar a corça de volta às florestas da Arcádia. Foi o que ele fez.
Levou a corça até os portões de Terinfa, mostrou ao rei e imediatamente removeu a alça dela, deixando-a ir. A corça correu leve como se tudo aquilo fosse um sonho. A ferida nela cicatrizou, quase sem deixar marcas. Hércules ficou de mãos vazias, mas a missão foi cumprida. Euristeu ficou insatisfeito com esse resultado. Podiam partir a árvore ao meio. Seu rugido era ouvido a quilômetros e suas pegadas deixavam amassados até nas pedras. A fera atacava rebanhos, destruía plantações, virava carroças e casas. As pessoas fugiam em pânico das aldeias ao ouvir os sons da fera saindo da floresta. Todos que tentavam detê-la morriam rápido demais, sem conseguir contar nada sobre ela. Hércules partiu sozinho, sabendo que companhia era inútil. A fera podia matar com um golpe de cabeça e a multidão só atrapalhava, tornando-se um fardo e perigo para todos. Ele subia as montanhas, onde o ar era mais frio, as árvores baixas e a neve permanecia mesmo nos meses quentes. O caminho ficava cada vez mais severo e perigoso a cada milha. No caminho, Hércules parou na casa do centauro Folo, uma criatura sábia e pacífica que vivia longe das estradas barulhentas, para descansar e se fortalecer antes da jornada. Folo ofereceu comida a Hércules e abriu um vaso de barro com vinho. Hércules não sabia que era o vinho comum dos centauros, destinado a toda a tribo. Quanto mais alto ele subia, mais silencioso ficava ao redor. As pegadas do javali eram profundas, a neve derretia durante o dia e congelava à noite, transformando o caminho em uma armadilha escorregadia perigosa. Hércules rastreou a fera em uma das cristas. O javali cavava na neve em busca de comida, abaixando a enorme cabeça, sem perceber o caçador que pacientemente esperava seu momento. Quando a fera percebeu Hércules e partiu para o ataque, o herói recuou, guiando-o para cima, em direção a uma fenda estreita na montanha, onde o caminho se tornava cada vez mais perigoso e a fera perdia o equilíbrio. A cada passo, a fera afundava mais na neve, escorregava e perdia o equilíbrio. Em determinado momento, ele escorregou e Hércules avançou, agarrando-o pelos dentes. Hércules amarrou a fera com uma corda e a derrubou. Não foi uma luta, mas uma batalha contra o peso e a fúria. Ele não queria matar, apenas capturar o animal. O feito foi reconhecido. A fera foi solta longe nas montanhas, onde ninguém mais vivia. Hércules não perguntou sobre o destino da fera. Ele voltou com uma nova cicatriz e cansaço. Às vezes, o fardo mais pesado não é a fera, mas o que acontece no caminho até ela. A próxima missão era diferente, sem monstros nem venenos. Na nova missão não havia animais sagrados nem veneno, mas havia sujeira em escala monstruosa. O rei Euristeu encarregou Hércules de limpar os estábulos do rei Augeas. Augeas governava a Élida, uma região rica e fértil, famosa por seus rebanhos. Os estábulos não eram limpos há décadas e estavam terrivelmente negligenciados. Hércules enfrentava a tarefa de limpar os estábulos que abrigavam milhares de bois e cavalos, cobertos de lama e esterco acumulados ao longo dos anos. A dificuldade da missão não estava no monstro, mas na quantidade de sujeira que cobria os estábulos. No entanto, Hércules não se opôs. Ele aceitou a tarefa sem palavras, assim como todas as anteriores, pronto para cumprir qualquer missão. Chegando a Élida, Hércules não revelou quem o enviara. Ele encontrou Augeas e propôs um acordo: limpar os estábulos em um dia por 1/10 do rebanho. Augeas, confiante na impossibilidade, concordou e trouxe seu filho como testemunha para confirmar o fracasso subsequente do herói. Mas Hércules não pegou a pá. Ele não começou com o trabalho habitual como os outros, mas foi até os rios Alfeu e Peneu. Ele começou a cavar canais, mudando o curso de 2 rios para que a água passasse pelos estábulos e os limpasse. Em um dia, as correntes dos rios lavaram completamente o esterco acumulado por décadas, limpando os estábulos e arredores. Assim, Hércules cumpriu a tarefa, provando que força e inteligência podem resolver até os problemas mais desagradáveis. Por anos, esterco, lodo e poeira se acumularam nos estábulos de Augeas, até que tudo foi levado pela correnteza. Os estábulos ficaram limpos como novos, para surpresa de todos. Quando Augeas viu o resultado, ficou insatisfeito. Ele percebeu que fora enganado e se recusou a pagar pelo trabalho realizado, considerando-o imerecido. Augeas declarou que a tarefa fora cumprida pelos rios, não pelo herói, e acusou Hércules de mal-entendido, expulsando-o com vergonha de seu palácio. No entanto, a testemunha, o próprio filho de Augeas, confirmou que o acordo foi feito, e por isso também foi expulso pelo pai.
Hércules não discutiu. Ele voltou para a cidade de Tirinto e informou que a tarefa havia sido cumprida, apesar da injustiça. Euristeu, ao saber que o trabalho foi feito com a ajuda dos rios e não com as próprias mãos de Hércules, recusou-se a reconhecer o feito. Ele alegou que Hércules recebeu a tarefa como servo, mas agiu como contratado. Portanto, o feito não correspondia às condições. Apesar disso, Euristeu continuou a dar novos desafios a Hércules sem reconhecer os méritos anteriores. Mais tarde, já fora do âmbito do feito, Hércules voltou a Élida e comandou o exército, derrotando Álgias. Ele entregou o poder ao filho de Álgias, aquele que disse a verdade e apoiou a justiça. Segundo a tradição, em homenagem a essa vitória foram instituídos os Jogos Olímpicos, simbolizando paz e justiça. Após a limpeza dos estábulos, Hércules partiu em silêncio, sem recompensa ou reconhecimento, com um feito que ninguém quis reconhecer. No entanto, a tarefa foi cumprida. Os estábulos sujos por décadas ficaram limpos em apenas um dia. E não foram os deuses nem o exército, mas o simples curso dos rios que mudou tudo num instante. Coerção, apenas a razão e o rio. Assim se pode descrever a sexta tarefa de Hércules. Ele chegou a Arcádia, ao lago Stínfalos, cercado por florestas e colinas que desciam até a água. À primeira vista, o lugar parecia pacífico, mas os locais sabiam. O lago não pertencia aos humanos. Lá habitavam aves que não eram chamadas pelo nome, temidas e evitadas. As aves de Stínfalos eram extraordinariamente perigosas. Suas penas eram de ferro e afiadas como pontas de flechas que caíam e perfuravam tudo em seu caminho. Seus gritos eram ensurdecedores, como o som de um gongue que fazia os ouvidos zumbirem. As aves atacavam em bandos e ninguém conseguia enfrentá-las. As flechas não penetravam suas penas densas, as redes se rasgavam e o fogo apenas as enfurecia. O som dos estalidos era alto e agudo. Era insuportável para os pássaros estinfólios, que protegiam o lago e causavam muitos problemas. Hércules amarrou 3 estalidos ao cinto e subiu na rocha acima do lago. Ele começou a bater neles cada vez mais alto e ritmado. O barulho encheu o vale e os pássaros voaram para o céu. Eles eram muitos, pretos, brilhantes, com olhos flamejantes e o farfalhar metálico das asas. Os pássaros circulavam sobre o lago, hesitando em atacar imediatamente. Mas quando começaram a derrubar penas, parecendo uma chuva de aço, Hércules puxou o arco. Suas flechas estavam envenenadas com o veneno da hidra de Lerna. Ele mirava com precisão, sem pressa, atingindo um pássaro após o outro a cada disparo. Quando essa fraqueza se revelava, ele agia rápido e com precisão. O perigo muitas vezes se esconde nos galhos, e então não se deve lutar, mas sim trazê-lo para fora com som e luz. Entre os golpes, reinava o silêncio. A 7ª tarefa enviou Hércules ao rei Minos na ilha de Creta. Euristeu ordenou que trouxesse um touro selvagem vivo que aterrorizava a ilha. O touro não era uma criatura lendária, não cuspia fogo nem tinha presas venenosas, mas era considerado uma maldição. Em seus olhos refletia não raiva, mas loucura. Segundo a lenda, o touro saiu do mar, enviado por Poseidon ao rei Minos, como um sinal de apoio ao seu poder. Minos deveria sacrificá-lo, mas não quis destruí-lo. Em vez do touro, Minos sacrificou um animal comum. Poseidon ficou furioso. Desde então, o presente do mar tornou-se uma maldição, e o touro deixou de ser obediente. O touro fugia, destruía campos, pisoteava pessoas, nenhum pastor conseguia domá-lo. O terrível touro tornou-se uma ameaça para toda a ilha de Creta. Ninguém podia parar o touro. O rei ordenou que ninguém se aproximasse dele e proibiu até mesmo mencionar seu nome. Hércules chegou a Creta sem guarda e sem avisos. Ele foi direto ao palácio de Minos e exigiu acesso ao touro. Surpreendentemente, o rei não se opôs, talvez querendo se livrar do problema que ele mesmo não podia resolver. Finalmente ele encontrou o touro pastando sozinho ao pé da colina. O touro era belo, forte, com pelo branco espesso e chifres reluzentes. Nos movimentos do animal sentia-se tensão. Ele não pastava, mas vigiava. Sentia a presença de Hércules. Quando o herói avançou, o touro levantou a cabeça e investiu. O golpe foi forte, a terra tremia com os cascos. Hércules não desviou, aceitou o golpe e agarrou os chifres. Começou a luta, mas não até a morte. O objetivo do herói era conter o animal, não matá-lo. Segundo alguns relatos, o touro apareceu na Ática, onde mais tarde seria morto por Teseu. Segundo outros, ele desapareceu.
dissolvendo-se na névoa da paisagem pré-dawn, como se tivesse retornado ao mar. Hércules não se opôs. Para ele, bastava que a missão estivesse cumprida. Neste feito havia menos sangue, mas não menos tensão e mais respeito pelo inimigo. Porque às vezes o inimigo não é algo que deve ser destruído. É algo que deve ser compreendido e aceito para se tornar mais forte e sábio. É preciso entender, segurar e esperar. Com cada nova missão, ficava cada vez mais claro. Os feitos de Hércules não eram apenas força, mas um constante confronto com a violação da ordem. O que inicialmente era pacífico e útil tornava-se perigoso. O leão, que não deveria ser invulnerável, o touro, que deveria ser uma vítima, transformaram-se em uma maldição. Ao chegar à costa, Hércules dirigiu-se imediatamente ao palácio de Diomedes, onde estavam mantidas as éguas. Lá, nos currais de pedra, começava sua nova batalha. Ele caminhava sobre a terra impregnada de morte e viu-os, grandes criaturas com pelo preto e olhos vermelhos de sangue. Os dentes amarelos brilhavam na escuridão. Eles sentiam que ele não tinha medo, mas ainda assim observavam atentamente. Hércules e seus companheiros se aproximaram das éguas acorrentadas para libertá-las das correntes. Eles tiraram as correntes das éguas, colocaram as rédeas e começaram a conduzi-las lentamente para longe do palácio. As éguas resistiam, mordiam e chutavam. Tudo estava indo conforme o plano, até que Diomedes apareceu com seus guerreiros. Ele não pretendia entregar os cavalos sem lutar, e começou uma feroz batalha. Existe outra lenda sobre éguas que mais tarde pertenceram a Alexandre, o Grande. Uma delas tornou-se a ancestral de seu cavalo favorito, Bucéfalo. O feito de Hércules foi realizado no fogo, não no sangue, no equilíbrio que ele restaurou. Ele rompeu a ligação entre o mal e quem o gerou. Para deter a fúria, às vezes não é necessário uma arma, mas o fim da história da qual ela nasceu. Essa é a essência do feito de Hércules, que tinha um significado profundo. Ao retornar a Tirinto após o feito anterior, Hércules não teve tempo para descansar. Uma nova missão já o aguardava: conseguir o cinto de Hipólita, rainha das Amazonas. O cinto de Hipólita não era apenas uma joia, mas um símbolo de poder e bravura militar, dado a ela pelo próprio deus da guerra, Ares. Para as Amazonas, o cinto significava o direito de comandar, tomar decisões e liderar outros na batalha, a mais alta expressão de sua força e independência. As Amazonas viviam longe, na costa do Mar Negro, em uma terra onde raramente um heleno pisava. Eram guerreiras que viviam segundo suas próprias leis. Elas não eram chamadas de inimigas, mas também não eram consideradas amigas. As Amazonas não aceitavam maridos e não precisavam de proteção, sendo um povo independente. Hércules não sabia o que esperar dessa missão. Não era necessário capturar uma fera ou vencer uma força, mas negociar ou tomar o cinto. Ele partiu com uma pequena equipe em um navio rumo à terra das Amazonas, onde o aguardavam provações e o desconhecido. A expedição viajava e o navio parava em cidades onde já conheciam Hércules. Ele era recebido com respeito, mas com cautela, discutindo suas batalhas e mudanças. Cada vez mais falavam sobre como ele lutava e vencia, mas mudava. Suas campanhas deixaram de ser apenas um serviço, tornando-se algo maior e perigoso. Quando chegou à capital das Amazonas, foi recebido não com armas, mas com perguntas. Hipólita saiu para encontrá-lo, vestida de forma simples, sem medo e sem interesse pela guerra. Ela ouviu seu pedido sincero. O cinto não era para ele, mas para cumprir uma missão. Hipólita olhou para ele por um longo tempo, como tentando entender a essência. Então ela disse que entregaria o cinto. Hércules não esperava isso. Pela primeira vez, a missão poderia ser cumprida sem batalha. A morte ou derrota de Hipólita dividiu as Amazonas. Algumas foram para as estepes, outras juraram vingança. A confiança foi destruída para sempre. Hércules não desejava conflito, mas tudo aconteceu diante de seus olhos. Ele voltou com o cinto que Euristeu aceitou como troféu. Euristeu considerou a missão cumprida, sem se interessar exatamente como foi realizada. O cinto foi entregue e isso bastava. Hércules ficou em silêncio por muito tempo após a expedição. Ele não falou sobre ela, não se gabou da vitória e não carregou o troféu consigo. Nessa missão, ele não venceu a fera, ele perdeu a chance de fazer algo diferente. Às vezes, o mundo desaba por medo ou descuido. A próxima missão levou Hércules além do habitual. Além das montanhas, mares e horizonte, ao rebanho de bois de Gerion no distante oeste. Gerion era uma criatura que vivia no limite do mundo,
e seus bois eram famosos por sua força e beleza, mas era difícil alcançá-los. Essa missão prometia ser uma das mais difíceis e perigosas na jornada de Hércules, exigindo coragem e força. A vitória na batalha não era a tarefa mais difícil. Gerion não era apenas um homem ou deus, mas um gigante de 3 corpos com uma única vontade e coração. Na ilha de Erífia, Gerion vivia cercado não só pelo mar, mas também pelo cão de 2 cabeças Orfo, que o guardava com igual ferocidade. Para chegar a Eriféa, Hércules teve que atravessar a Líbia, seguir para o oeste, onde as cidades desapareciam e as estrelas mudavam sua posição habitual. O calor era insuportável. A terra estava quente até ficar branca. Em fúria, Hércules puxou o arco e atirou diretamente no sol, mostrando sua coragem. Hélio, o deus do sol, ficou surpreso com a coragem de Hércules. Em vez de raiva, presenteou o herói com uma taça dourada para viajar pelo oceano até o lado noturno do mundo. Com a ajuda da taça dourada, Hércules atravessou o oceano e chegou à ilha onde pastava o rebanho de Gerion, preparando-se para a batalha que se aproximava. O primeiro a encontrar o herói foi Orfe, o cão de 2 cabeças. A batalha foi rápida. Hércules o atingiu com seu porrete sem deixar que se aproximasse. Quando o pastor que cuidava dos bois correu ao ouvir o barulho, sofreu o mesmo destino, e Hércules não sentiu piedade. Ele fazia o que era necessário, libertou os bois, reuniu o rebanho e começou a se preparar para a retirada. Gerion apareceu quando tudo estava quase concluído. Gerion não veio por medo, mas porque sabia, se a batalha acontecesse, seria apenas uma. Ele tinha 3 lanças, 3 escudos e um único plano. A luta foi dura. Hércules se movia entre os corpos dos inimigos, desviando dos golpes e tentando manter os bois juntos para que não fugissem. Ele sabia que se perdesse não morreria apenas ele, mas todo o plano. Então, ele puxou o arco, esticou a corda ao máximo e disparou uma flecha envenenada. A flecha atravessou 3 corpos de uma só vez. Gerion cambaleou e caiu lentamente, como se a sombra estivesse deixando a ilha. O rebanho se submeteu e não resistiu mais. Os touros ficaram sem pastor, sem cão, sem dono. Hércules transportou o rebanho de volta na taça dourada, mas o caminho foi tão difícil quanto a luta. O rebanho constantemente se dispersava, os touros eram teimosos, alguns fugiam. Na Itália, o herói foi forçado a parar e reunir os animais dispersos novamente. Na Etrúria, Hércules entrou em combate com os bandidos locais. Os trácios tentaram enganá-lo, mas ele voltou com os touros intactos. Quando ele levou os touros a Terim, Euristeu os recebeu imediatamente e ordenou que fossem sacrificados. O jardim de Hespérides ficava longe a oeste, além do oceano e das últimas rochas, onde o sussurro eterno das folhas criava uma atmosfera misteriosa. No jardim crescia uma árvore presenteada a Hera no dia do casamento com Zeus. Nela pendiam maçãs douradas, frutos da imortalidade. Colher as maçãs era impossível. Elas eram guardadas pelas Hespérides, ninfas do entardecer, filhas da noite, e por um dragão que enrolava a árvore em círculos. Ele não dormia, não se distraía e não enfraquecia. Seus olhos nunca se fechavam, e o sibilar era ouvido antes mesmo de entrar no jardim. Hércules não sabia para onde ir. Ele partiu numa jornada que não era uma simples caminhada, mas uma verdadeira peregrinação através de desertos e montanhas. Ele atravessou pântanos e perguntava aos sábios, caçadores e deusas o caminho para seu destino, sem conhecer descanso. Segundo uma versão, ele lutou contra Antael, filho da terra, que não podia ser derrotado enquanto tocasse o solo. Hércules levantou Antael no ar e o estrangulou, rompendo a ligação com a terra e vencendo o invencível filho da terra. Segundo outra versão, ele libertou Prometeu, acorrentado a uma rocha, e recebeu como recompensa a indicação do caminho. Finalmente, Hércules alcançou o limite da terra, onde o dia termina e a noite ainda não começou. Entre as rochas, ele encontrou o titã Atlas, que literalmente sustentava o firmamento nos ombros. Atlas era parente das Hespérides, e Hércules entendeu que só ele sabia o caminho para o jardim. Hércules propôs uma troca. Ele seguraria o céu se Atlas trouxesse as maçãs do jardim. Atlas concordou e passou o firmamento para Hércules, o peso do tempo e o sopro do universo. Hércules ficou sob essa carga em silêncio, sem queixas ou medo, assumindo a responsabilidade. Atlas voltou com as maçãs, mas, ao ver a liberdade, não quis perdê-la. Propôs levar as maçãs para Euristeu, enquanto Hércules continuaria segurando o céu.
Hércules concordou, mas pediu a Atlas que segurasse o firmamento por um momento para ajustar sua capa. Atlas não esperava o engano e aceitou. Naquele instante, Hércules pegou as maçãs e deixou Atlas na mesma posição. Ele voltou para Tirinto com o troféu, que se revelou misterioso. Euristeu não sabia o que fazer com os frutos. Segundo uma versão, temeu seu poder e os devolveu aos deuses. Segundo outra, as maçãs desapareceram, como tudo que é ilícito. Para Hércules, o importante não era o troféu, mas o caminho. Ele encontrou o que ninguém podia encontrar, falou com aqueles que não falam e sustentou o que ninguém sustenta. Ele não fez isso com uma espada. Às vezes, o mais difícil não é matar o dragão, mas entender onde começa o seu dia. Essa é a filosofia do herói que ele aprendeu. A última missão de Hércules não exigia vencer monstros ou capturar reis. Ele precisava descer ao mundo subterrâneo e trazer Cérbero. Cérbero era um cão de 3 cabeças, guardião da fronteira entre a vida e a morte. A missão parecia impossível porque a fera era terrível e o caminho perigoso. Hades é uma estrada sem volta. Ninguém dos vivos retornava de lá sem consequências. Hércules começou a jornada indo a Eleusis para o ritual de purificação. Hades o recebeu calmamente. Ele conhecia o objetivo do herói e não impediu, mas impôs uma condição. Cerbero só poderia ser levado sem armas. Sem espada, clava ou força destrutiva, apenas com as mãos e a vontade. Hércules aceitou a condição e avançou mais fundo no submundo. Finalmente ele viu a fera. Cerberus estava em pé diante de... Portas de pedra estavam diante de Hércules. A criatura tinha 3 cabeças, das bocas das quais saía um vapor espesso, e seu pelo estava eriçado como uma serpente. A cada respiração, o cão emanava não raiva, mas uma pura ansiedade, misturada com algo antigo e imóvel, como algo perdido há muito tempo nos séculos. Hércules se aproximou cuidadosamente, sem gritar e sem avançar de repente. Ele sabia que não se podia vencer uma criatura assim pela força e buscava outro caminho. Ele esperou o cão pular e, nesse momento, o agarrou pelo pescoço. Segurou não com raiva, mas com vontade firme e calma. Cérberus lutava e rosnava com as 3 cabeças. Batia, mas Hércules não soltava. Ele não buscava subjugar, apenas segurava com firmeza. Hércules segurou o cão até que ele percebesse que aquilo não era uma luta, mas uma manifestação de vontade. Então Cerberus parou e se acalmou. Com a permissão de Hades, Hércules levou Cerberus à superfície. As pessoas tremiam e recuavam ao ver como ele conduzia o guardião dos mortos. Eurysfé, ao ver o cão de longe, imediatamente se escondeu em seu palácio. Ele não se interessava pelos detalhes, o importante era que a missão estava cumprida. Cérbero foi trazido vivo. Hércules cumpriu a missão e devolveu o cão ao mundo subterrâneo, sem deixar rastros e sem levar nada consigo. Com esse feito, o caminho de Hércules chegou ao fim. Ele desapareceu dos olhos das pessoas, deixando apenas a lenda de sua grande obra. Hércules atravessou florestas, desertos e montanhas, sem desistir mesmo diante da morte. Ele provou que os limites existem apenas enquanto os aceitamos. Cumprindo todas as tarefas, ele conquistou a liberdade. Ele já não era mais um servo, mas também não voltou à vida anterior. Ele permaneceu como filho de Zeus com um destino incomum. O nome de Hércules era conhecido em todas as terras gregas. Ele ainda tinha que viver, e essa vida se mostrou tão difícil quanto todos os seus desafios. Ele participou de novas campanhas, lutou em guerras alheias e ajudou os sitiados. Reis o convidavam e os inimigos temiam seu nome. Hércules casou-se novamente várias vezes. A história de sua vida chegou ao fim. Ele passou por 12 provas que exigiram força, paciência e resistência interior. Ele realizou feitos, lutou contra monstros, viajou, encontrou deuses, errou e recomeçou. Ele seguia em frente mesmo quando o caminho era incerto. A dor tornou-se habitual. O objetivo parecia estranho, mas ele não parou. No final, ele não se tornou Deus imediatamente nem recebeu uma recompensa que pudesse levar consigo. Ele simplesmente completou tudo o que tinha que fazer. E isso foi suficiente para permanecer para